Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna de licenciatura em História da Uninter. E vamos a mais uma videoaula sobre o calendário histórico do Brasil. Hoje, irei falar sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril de 1500, momento em que os portugueses chegaram nas terras que hoje pertencem ao Brasil. Esse evento, que marcou a história do nosso país, foi fruto do esforço intelectual e de várias expedições marítimas realizadas pelos navegantes portugueses. Cada vez mais, a expressão descobrimento está sendo questionada pelos estudiosos por não descrever com exatidão este fato histórico. Isso porque descobrimento é um termo eurocêntrico, uma vez que significa não haver habitantes nas terras descobertas pelos portugueses. Desse modo, a expressão chegada dos portugueses ao Brasil seria mais precisa, pois reconhece a existência de povos nativos nessas terras. Aí vocês podem perguntar, mas por que então que o vídeo chama Descobrimento do Brasil? Porque é um termo que está descrito, no calendário. Ninguém diz dia 22 de abril é o dia da chegada dos portugueses ao Brasil. Ninguém diz dessa forma. Geralmente fala-se 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil. Mas, como já foi frisado aqui, e muita gente já sabe, esse termo descobrimento hoje já quase que, não vou dizer que se transformou em desuso, mas realmente, de certa forma, é questionado, né? Porque não se descobre algo que já está descoberto, algo onde já existe, como aqui no caso das terras brasileiras, um povo nativo vivendo nessas terras. Origem da data do descobrimento. Nem sempre a data do descobrimento do Brasil foi comemorada nesse dia. Um dos primeiros nomes que o Brasil recebeu foi o de Terra de Santa Cruz. Para que a data coincidisse com o feriado de Santa Cruz, o rei Dom Manuel I a transfere para o dia 3 de maio. Somente em 1817, com a publicação da Carta de Pero Vaz de Caminha, se verifica que a chegada dos portugueses tinha ocorrido antes, em 22 de abril. O curioso é que, com o golpe republicano, o 3 de maio passa a ser feriado nacional e assim permaneceu até a Revolução de 30, quando foi extinto pelo presidente Getúlio Vargas. A descoberta do Brasil deve, antes de tudo, ser considerada no contexto das grandes navegações e descobrimentos marítimos promovidos nos séculos XV e XVI por castelhanos e portugueses. Nesta época, Portugal e o Reino de Castela, que formaria a futura Espanha, se lançaram ao mar em busca de novas terras e principalmente metais preciosos. Com isso, sabemos que anos antes dos portugueses, navegadores a serviço da coroa de Castela já teriam avistado terras no sul da América. Quem descobriu o Brasil? A história oficial consagrou o nome de Pedro Álvares Cabral como o primeiro a encontrar as novas terras. Essas expedições marítimas eram realizadas no maior segredo, pois Portugal e Castela concorriam entre si para descobrir terras além da Europa. Deste modo, foram muitos os navegadores que avistaram as terras da América do Sul e assim antecederam a Pedro Álvares Cabral. Podemos citar Vicente Pinzon, Diego de Lepe, João Coelho, da Porta da Cruz e Duarte Pacheco Pereira.
Este teria comandado uma expedição secreta de 1498 para confirmar a existência das terras brasileiras. Vamos falar então um pouco sobre a expedição até o Brasil. A esquadra que chegou ao Brasil era bastante numerosa e composta por experientes navegadores. Seu objetivo principal era alcançar as Índias para negociar tratados comerciais após a bem-sucedida viagem feita por Vasco da Gama em 1498. No entanto, antes de seguir para a Ásia, deveriam verificar as terras que existiam a oeste. Contudo, devido às hostilidades dos povos locais, Vasco da Gama recomendou o uso da força para a realização do comércio de especiarias das Índias. Daí a pujança da próxima esquadra. 13 embarcações partem de Lisboa no dia 9 de março de 1500, com mantimentos para mais de 18 meses e cerca de 1.400 homens. No comando estava o fidalgo Pedro Álvares Cabral, acompanhado de estudiosos como o navegador Duarte Pacheco Pereira. Assim, em 22 de março, os navegantes contornaram a ilha de Cabo Verde, de onde seguiram para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Por muito tempo, acreditou-se que essas terras teriam sido descobertas casualmente. No entanto, a experiência dos navegadores revela que eles não se perderam tão facilmente. Igualmente, segundo os diários de bordo, nenhuma tempestade foi registrada. 22 de abril. Sem relatos de qualquer tipo de dificuldade ou imprevisto, a esquadra de Cabral cruza aproximadamente 3.600 quilômetros em um mês, até encontrarem os primeiros sinais de terras. Chegando ao litoral sul do atual estado da Bahia, as caravelas da esquadra portuguesa avistaram um monte, o qual foi batizado de Monte Pascoal. Nessa data, 22 de abril, uma pequena incursão da frota aportaria no litoral, local que ficou conhecido como Porto Seguro. Imediatamente, Gaspar de Lemos, navegador veterano e comandante da naveta de mantimentos, recebeu ordens de retornar a Portugal. Ele entregaria o relato de Pero Vaz de Caminha, a famosa carta ao rei Dom Manuel I sobre o achamento do Brasil. 2 dias após a chegada, os portugueses travaram conhecimento com os indígenas que habitavam a região. Cabral então embarcou alguns indígenas, em sua caravela. O litoral baiano era ocupado pelos índios tupinambás e tupiniquins, enquanto no interior viviam os aimorés. Na caravela, os índios experimentaram e não gostaram dos alimentos dos portugueses e se espantaram com os animais, como as galinhas. Segundo Pero Vaz de Caminhas, ao verem objetos de prata e ouro, os indígenas deram a entender que os conheciam e apontaram para a terra. Assim, os portugueses pensaram que eles possuíam aqueles metais, o que não foi confirmado pelas pesquisas que fizeram. O estranhamento também vinha dos portugueses, os quais
não compreendiam o fato dos índios andarem nus. Igualmente, como não encontraram estátuas representando deuses, concluíram que os indígenas não tinham religião. Mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa em solo brasileiro, realizada por Frei Henrique de Coimbra. Após rezar a missa e renovar os suprimentos da esquadra, Pedro Álvares Cabral rumou para as Índias. Como acreditavam que a terra descoberta não passava de uma ilha, nomeou-a Ilha de Vera Cruz. Posteriormente, seria substituída por Terra de Santa Cruz, pois os navegantes perceberam se tratar de um continente. Por fim, decidiram chamá-la de Brasil em 1511, devido à grande quantidade de árvores de pau-brasil na região. Mesmo assim, alguns autores europeus referiam-se às novas terras como Terra dos Papagaios, pela grande quantidade desses pássaros encontrados na região. Apesar do achamento e do relato feito ao rei, a coroa portuguesa tinha outras prioridades. Por isso, nenhuma expedição foi mandada a princípio para ocupar as terras encontradas. Os portugueses somente negociavam com os índios em troca do pau-brasil. A notícia da riqueza das novas terras também atraiu o interesse de franceses, holandeses e ingleses, com quais a coroa portuguesa não tinha assinado nenhum tratado, como o de Tordesilhas, por exemplo. Por isso, a partir de 1530, uma expedição foi organizada por Martim Afonso de Souza, a fim de apropriar-se das novas terras. Aqui na imagem, a representação da primeira missa rezada no Brasil. Contexto histórico. A viagem de Cabral deve ser entendida dentro do contexto das grandes navegações empreendidas por Portugal e Espanha nos séculos XV e XVI. Ambos os países tentavam encontrar um caminho para as Índias e assim comercializar diretamente com o continente asiático. Desta maneira, se evitaria os comerciantes de Gênova e Veneza. A Espanha, com a viagem de Cristóvão Colombo, consegue provar que é possível viajar em direção leste. Por sua vez, os portugueses margeiam toda a costa africana. A fim de não mais guerrearem pelo domínio marítimo, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas em 1494. As navegações continuam em 1497 e 98. Vasco da Gama consegue alcançar as Índias e, desta maneira, estabelecer contatos comerciais na região. Em 1500, a esquadra de Cabral parte com o objetivo de reforçar entre laços. Contudo, acredita-se que também ele deveria constatar-se que havia terras deste lado da América. As navegações oceânicas de Portugal e Espanha continuaram ao longo do século XVI e nunca mais o mundo seria o mesmo. Bom, galerinha, gostaria de agradecer mais uma vez quem chegou até aqui ao final desse vídeo. Trazendo um pouco sobre o assunto, o descobrimento do Brasil, que é comemorado no dia 22 de abril. Não é feriado nacional, mas é uma data que é bem lembrada. Gostaria de, se possível, quem puder, deixar nome e endereço de e-mail para que esse curso de extensão sobre o calendário histórico do Brasil seja validado. É de suma importância
deixar o nome e o endereço de e-mail. Obrigada mais uma vez a todos e até o próximo vídeo.